Muito bem, pessoal. A gente vai interromper um pouquinho essa entrevista, essa conversa minha com o Merrick, porque a gente aí sim agora vai falar novamente sobre José Dirceu com a Paola Cuenca. Paola, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Como você está? O que é que você nos conta? Olha, tá tudo corrido, viu? Por conta dessa notícia, de outras aqui também, inclusive no Congresso Nacional. Mas olha, Léo, de fato, essa informação a respeito da anulação das condenações de José Dirceu foi o assunto que pegou aqui desde o início da manhã, tanto para o Congresso quanto ali no Supremo Tribunal Federal, que foi de onde saiu de fato a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. Eu vou primeiro destacar o fato da decisão em si, né? O ministro Gilmar Mendes decidiu estender para o caso de José Dirceu o entendimento que o Supremo já havia tido de que Sérgio Moro, que atuava como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, era suspeito parcial para conseguir fazer o julgamento de processos ligados à Lava Jato. Nesse caso, a gente precisa lembrar que em março de 2021, o STF já havia tido esse entendimento no caso do presidente Lula, que à época ainda não havia voltado de fato aqui ao Executivo Federal, mas no sentido de que Sérgio Moro era suspeito para fazer análise, o julgamento do ex-presidente Lula, então naquela época, a respeito dos processos da Lava Jato. E o que José Dirceu havia solicitado por meio da defesa dele ao Supremo Tribunal Federal é de que esse entendimento de que Moro era suspeito, era parcial, então se estendesse para o caso dele também para a condenação que foi dada a José Dirceu no âmbito ali das investigações da Lava Jato. E nesse sentido, Gilmar Mendes atendeu o pedido da defesa, colocou que, de fato, Sérgio Moro tinha diversos indícios de ser suspeito para fazer análise do julgamento e ele, inclusive, traz aquelas várias conversas que foram reveladas no episódio conhecido como Vaza Jato entre Sérgio Moro e procuradores que atuavam ali em Curitiba, justamente nas investigações da Operação Lava Jato, colocando, inclusive, o ministro de que José Dirceu teve o nome citado 72 vezes na denúncia contra Lula no caso do triplex do Guarujá. Isso considerando o fato de que o ex-ministro da Casa Civil não tinha sido nem denunciado nesse processo. O ministro Gilmar Mendes ainda coloca que nessa decisão ele ainda escreveu que existem ali nessas investigações um entendimento de que esse grupo formado pelo ex-juiz e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de José Dirceu como um objetivo a ser alcançado para então alicerçar, basear as denúncias que em seguida seriam oferecidas contra Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal coloca que se trata de um projeto político que havia ali entre Sérgio Moro e procuradores que atuavam no caso da Lava Jato, para então primeiro contar com essa condenação de José Dirceu, para inclusive minar social, politicamente, o próprio Partido dos Trabalhadores, o que poderia contribuir justamente na condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, que naquele momento então era ex-presidente da República. O que de fato a gente tem é que com essa anulação das condenações, José Dirceu agora restaura os direitos políticos dele. Isso significa que para as eleições de 2026, José Dirceu já vai poder se colocar como um candidato a algum cargo político, o que inclusive não é ali dispensado nem sobre ele. Essa possibilidade não é dispensada de cara pelo próprio José Dirceu. Ali se fala sobre pretensões políticas de José Dirceu, conversas inclusive do ex-ministro da Casa Civil neste sentido, mas ainda nada fechado a respeito dessa consideração sobre para qual cargo ele de fato se colocaria nas eleições de 2026, mas são conversas que já acontecem ali nos bastidores, uma intenção política que já parte ali do próprio José Dirceu. Mas olha, ainda considerando esse cenário da anulação das condenações, da restauração dos direitos políticos, algo que inclusive foi celebrado por diversos parlamentares petistas, a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, publicou nas redes sociais os parabéns ali para José Dirceu, dizendo que o STF faz justiça. Ainda assim, é possível que esse processo, onde foi dada a anulação da condenação, ele tenha mais atualizações. Isso porque, se a Procuradoria-Geral da República fizer um recurso a respeito dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, então, nesse recurso, quem iria analisar toda a situação sobre a anulação das condenações seriam os ministros que fazem parte da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E daí a gente está falando, na segunda turma, de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin,
Nunes Marques e André Mendonça. Gilmar Mendes e Dias Toffoli, a gente já teve ali uma visão de outros processos que eles se colocam contra as várias decisões da Lava Jato. Já Edson Fachin tem um posicionamento favorável às questões da Lava Jato e Nunes Marques e André Mendonça, que então seriam os ministros que poderiam mudar o rumo a respeito dessa situação. Mas daí a gente já está falando sobre um futuro. Tem que se analisar se de fato a Procuradoria-Geral da República vai entrar com algum recurso, questionar essa decisão do ministro Gilmar Mendes ou não. E para além dessa situação, é analisar agora como que o cenário político vai se movimentar, sabendo que José Dirceu, esse homem que foi um dos fundadores do PT ali na década de 80 e que foi um dos homens fortes do governo Lula, ali principalmente no primeiro mandato, mas que sempre se manteve fiel a Lula e ao PT, como que essa situação agora de José Dirceu também vai mexer com o mundo político. Léo. Muito bem, Paula. Você conta aí no final, você primeiro esclarece para a gente aí que ainda há um trâmite a ser a partir de uma ação, uma eventual ação do Ministério Público, mas você toca num ponto muito importante, que é a volta da atuação do José Dirceu para além dos bastidores. Até agora, José Dirceu estava trabalhando nos bastidores, né, não tinha voz dentro do próprio PT ali, no sentido mais prático, porque não tinha expectativa de poder. Agora, José Dirceu, com expectativa de poder, quando se comparar com Bolsonaro, nesse momento, por exemplo, Bolsonaro não tem expectativa de poder, está inelegível. No caso de José Dirceu, tudo leva a crer, pelo próprio cenário que você traça, que isso vai acontecer. Então você pode ter um candidato em 2026, o PT, a gente tem uma dificuldade muito grande dentro do partido, inclusive Gleisi Hoffmann rebateu as críticas do Alexandre Padilha, ministro, estão tentando antecipar esse mandato da Gleisi Hoffmann, justamente por conta das eleições. O PT teve uma dificuldade muito grande. Em relação também à Venezuela, vale lembrar que o PT fez uma nota em defesa da eleição do Maduro. Enfim, Zé Dirceu vai ter uma voz ativa dentro desse partido a partir de agora. Muito bem lembrado, Paulo, e muito obrigado aqui por entrar com a gente, por estar aqui com a gente no Poder Expresso. Um forte abraço para você, muito bom trabalho.